Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos para a aula 5, que é a radioatividade, ok? Na semana passada nós falamos sobre a estrutura atômica, né, modelos atômicos de estrutura atômica. Nós vimos que o átomo ele é dividido na parte do núcleo e a parte da eletrosfera, então hoje a gente vai estudar o núcleo, que é justamente onde ocorre o fenômeno da radioatividade, ok? Então, vamos logo começar a nossa aula, que hoje tem bastante coisa para a gente falar e bastante exercício também para fazer, ok? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela para a gente começar a nossa aula de hoje. Então, pessoal, radioatividade, né? O tema da aula de hoje, aula 5. Primeiro, a gente vai fazer uma definição do que é radioatividade. Ou, melhor, a gente vai primeiro fazer uma recapitulação da aula passada, né? Como a gente tem feito esses dias, essas últimas aulas. Recapitulando, modelos atômicos, que a gente viu semana passada, né? Vimos que existiu o modelo filosófico de Demócrito e Leucipo e também os modelos científicos, né? De Dalton, de Thomson, de Rutherford e de Bohr. Nós vimos que atualmente a gente entende-se que o modelo atômico chega mais perto do modelo proposto por Rutherford e Bohr, que é o modelo onde tem a estrutura atômica, prótons e nêutrons presentes no núcleo, onde dá a massa do meu átomo, e na eletrosfera nós temos os elétrons. Prótons são as partículas de carga positiva, os nêutrons são partículas sem carga e os elétrons são partículas de carga negativa. Vimos o número atômico, né? O número atômico representado pela letra Z, nada mais é do que o número de prótons no núcleo do meu átomo. É ele que determina de qual átomo pertence, de qual elemento químico que pertence aquele átomo. Todos os átomos de carbono da natureza têm 6 prótons, ou seja, o número atômico 6. Todos os átomos de hidrogênio da natureza têm um próton, número atômico 1. Todos os átomos de urânio da natureza têm número atômico 92, 92 prótons no núcleo. Então, o número atômico caracteriza a qual elemento químico o meu átomo pertence. O número de massa nada mais é do que a massa do meu átomo. A massa do meu átomo está concentrada no núcleo dele. Prótons e nêutrons, né? Então, o número da massa é a soma de prótons e nêutrons, que é a nossa aula de hoje. A gente vai estudar a radioatividade, que é um fenômeno nuclear. Isotopia, a gente falou de isótopos. Isótopos são elementos químicos, átomos do mesmo elemento, né? Que tem o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, mas que possuem massa diferente. Por quê? Porque altera o número de nêutrons, ok? Temos também um conceito que hoje não é tão mais utilizado, mas existe, de isótonos, mesmo número de nêutrons, isóbaros, mesmo número de massa, e isoeletrônicos, né? Mesmo número de elétrons. Então, vamos lá. Agora sim, né? A gente entra na definição. O que é radioatividade? A radioatividade é definida como o fenômeno pelo qual um núcleo instável emite partículas e ondas para atingir a estabilidade. Nem todos os átomos são radioativos, e um elemento pode emitir radiação independente do seu estado físico, sólido, líquido ou gasoso, e de fatores químicos, como temperatura e pressão. Os isótopos radioativos, ou radioisótopos, liberam energia em forma de energia, radiação, através de ondas eletromagnéticas, raio-x e raio-gama, ou partículas subatômicas em alta velocidade, ok? Que a gente vai ver mais para frente quais são essas partículas. E aí, vou contar rapidinho um pouquinho da história da radioatividade, né? A radioatividade começou a ser estudada lá por mais ou menos 1896 por Antoine Becquerel, ele era francês,
Ele descobriu acidentalmente a radioatividade porque ele estava trabalhando com sal de urânio. E ele deixou esse sal guardado em um armário. E embaixo desse o vidrinho de sal, né, dentro de um armário fechado, e embaixo tinha um filme fotográfico, né? E aí ele viu, quando ele retirou aquele sal de urânio, ele viu que o filme estava manchado, ou seja, não teve emissão de luz, não teve nenhum efeito externo, o sal de urânio que manchou, que marcou a folha, né, o papel de filme. Então, foi um caso acidental. Então, ele descobriu que aquele material, no caso, aquele sal do urânio, estava emitindo algum tipo de luz, algum tipo de radiação. E aí veio, né, o nome de radioatividade. Ao mesmo tempo em que o Becquerel descobriu acidentalmente, no mesmo ano, 1896, Marie-Pierre Curie, né, que eles são franceses também, a Marie, na verdade, ela é polonesa, foi a primeira e a única mulher, foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel e a única até hoje que tem 2 prêmios Nobel, um em Química e um em Física, né? E ela, com certeza, é considerada a rainha, vamos dizer assim, a mãe da radioatividade, porque ela realmente conseguiu esse feito, ok? Então, em 1896, Marie e o marido descobrem o elemento rádio. E em 1903, o elemento PO, que é o polônio, né? Por ela ser polonesa, ela batizou em homenagem à terra dela, Polônia. E isso foi um grande marco, porque até então Becquerel estava trabalhando com urânio. Então, eles descobriram o rádio e o polônio, que também são elementos com grande impacto de radioatividade. O rádio ele é 400 vezes mais radioativo do que o urânio, e o polônio 2.000 vezes mais radioativo do que o urânio, né? Então, foi uma grande revolução na época. No mesmo período ali, Rutherford, que a gente viu lá na aula passada, fez aquele experimento que a gente comentou na aula passada, com a radiação de partículas alfa e beta, com radiação de partícula alfa, para descobrir o átomo, né? Foi justamente nesse ano, 1903. Então, ou melhor, desculpa, em 1911, que ele consegue descobrir a estrutura atômica que a gente utiliza atualmente. Então, ele também estava trabalhando com as partículas alfa e beta, e enquanto o físico francês também, Villard, estava estudando a que a gente conhece hoje como radiação gama. Então, tudo ao mesmo tempo, em vários países lá da Europa, pessoas diferentes estavam estudando aí a teoria que hoje a gente conhece como radioatividade. Dando efeito à continuação dos estudos, em 1934, um pouco mais à frente, o Irene Curie, né, que é filha de Marie Pierre, eu coloquei um R mais aqui no nome dela, mas é Curie, um R só, e o marido Frederic Joliot sintetizaram os primeiros radioisótopos artificiais, que foram de fósforo e nitrogênio. Lembrando que, naquela época, os cientistas estavam enlouquecidos, descobrindo radioatividade, e todos eles faleceram muito cedo, né, na casa dos 30 e poucos anos. Por quê? Porque estavam trabalhando diretamente com esse material altamente perigoso, ok? E, então, isso só para dar uma geralzona na história, que foi tudo ao mesmo tempo, vários estudiosos ao longo da Europa, né, estavam estudando ali a mesma coisa e os trabalhos foram se encontrando. Então, foram Becquerel, Marie e Pierre, que foram aí os grandes revolucionários e os grandes pais, vamos dizer assim, da teoria da radioatividade, ok? Então, vamos lá. A gente hoje conhece as principais emissões radioativas, como a radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama, tá? Alfa e beta, alfa a gente vai estudar agora, é uma partícula, e beta também é considerada uma partícula. Já a gama, ela não emite nem próton nem nêutron, então ela não pode ser chamada de partícula. Ela é uma radiação, uma onda eletromagnética. Mas eu vou falar disso mais lá na frente. Vamos lá. Radiação alfa ocorre quando um núcleo de um átomo emite uma partícula alfa. Quando o núcleo de um átomo emite uma partícula alfa, está emitindo 2 prótons e 2 nêutrons. Portanto, seu núcleo atômico diminui
em 2 unidades, o que irá ocasionar a formação de um novo elemento, de um outro elemento. E seu número de massa, então, diminui 4 unidades. Como a gente representa? A gente representa aqui pelo alfa 4, 2. Por quê? Porque quando ele emite um alfa, ele vai perder 4 unidades de massa e 2 unidades de próton, né, de número atômico. Então, se modifica o número atômico, modifica o elemento químico. Gente, mexe no número atômico, eu estou transmutando, eu estou formando um novo elemento químico. A gente pode também ver muito representado, em vez do alfa 42, hélio 42, que é o elemento hélio, né, He. O elemento hélio, se a gente observar na tabela periódica, a massa dele é 4 e o número atômico dele é 2, tá? Então, você pode ver o símbolo alfa ou o hélio, He 42. E aí, coloquei aqui um desenhozinho, né, para representar o que acontece. Eu tenho um nuclídeo, é um núcleo radioativo inicial, né? Então, aqui eu tenho quantidade de prótons, que são as carguinhas positivas, e as bolinhas pretas são os nêutrons. Quando ele emite uma partícula alfa, ele perde 2 prótons e 2 nêutrons. Então, ele perde 4 de massa, ok? Por isso esse 4 aqui de cima, e perde 2 cargas positivas. Então, ele perde 2 prótons. Então, é a emissão da partícula alfa. Emite 4, 2, né? 4 perde 4 de massa e 2 de prótons, de número atômico. A gente também tem a radiação beta. Quando um núcleo emite uma partícula beta, o seu número atômico aumenta uma unidade e sua massa não se altera, ok? Então, mas o beta nada mais é do que um elétron, né? Ele ganha um número atômico, aumenta em uma unidade. Mas eu tenho elétron no núcleo? Não, você não tem elétron no núcleo. Você tem o que no núcleo? Prótons e nêutrons. Mas eu tenho um nêutron. Esse nêutron, na verdade, ele vai sofrer aí a transmutação, né? Ele que vai perder, que vai se quebrar, vamos dizer assim, e aí ele vai formar um próton, o elétron, que vai ser a partícula beta, que vai ser emitida, e ele também emite um antineutrino, né? Que o antineutrino ele não tem massa, ele tem a massa considerada desprezível, e ele também tem a carga nula, carga neutra, como o nêutron. Então, a partir da quebra de um nêutron, eu consigo produzir o elétron, que aí, no caso, é a minha partícula beta. Então, como eu formo um novo próton, por isso que ele vai aumentar em uma unidade o número atômico, ok? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Partícula alfa, radiação alfa, perde 4 unidades de massa e 2 unidades de número atômico. Partícula beta, radiação beta, não altera a massa e aumenta em uma unidade o número atômico, tá? E a gente tem a radiação gama. Radiação gama eu não posso chamar de partícula gama. Por quê? Porque ela não tem massa, né? Então, se ela não tem massa, ela não pode ser uma partícula. É um tipo de radiação. É formada por ondas eletromagnéticas semelhantes à luz, né? Porém, apresenta comprimento de onda muitíssimo menor e energia muito mais elevada. A radiação gama não possui massa e nem carga elétrica, e é simbolizada pela letra gama, que é uma letra grega, né? Que é o E ao contrário. A radiação gama é extremamente penetrante e só pode ser bloqueada por materiais altamente densos, como o chumbo. Essa radiação frequentemente vem acompanhada por radiação alfa ou beta, e apresenta o perigo máximo do ponto de vista fisiológico, podendo causar alteração de material genético das células reprodutivas e, com isso, causar doenças hereditárias. Então, a gente não pode ficar muito tempo exposto por radiação por esses motivos, né? Ela pode causar ali uma alteração genética na gente. Pessoas que trabalham com radioterapia, né, que fazem tratamento de radioterapia porque estão sofrendo por algum tipo de câncer, essas pessoas elas têm uma sessão semanal, depende, né, do grau ali de cuidado que o médico pede, e ela tem que ter um tempo para eliminar aquela radiação do organismo dela, que é a meia-vida que a gente vai ver no próximo 2 slides depois. Então, eu tenho um tempo para eliminar aquela radiação do meu organismo, né? Porque se eu ficar muito tempo exposto à radiação, eu posso, sim, causar danos na minha
no meu material genético, tá ok? Então, se a gente for falar em questão de penetração, de capacidade de penetração, a alfa, ela tem uma capacidade menor, né? A beta um pouquinho maior e a gama uma quantidade bem maior de exposição, né? De danos, se a gente ficar muito tempo exposto, ok? Então, essas são as três principais, ok, galera? A alfa, beta, que são radiações, mas também são partículas, que têm massa, e a alfa tem massa, a beta não tem massa, mas tem o próton, né, o elétron, o número atômico, e aí eu tenho agora a gama, que é uma radiação, ok? Outra coisa extremamente importante para vestibular é meia-vida, né? Tempo de meia-vida. O que é meia-vida? É o tempo necessário para que uma amostra de radioisótopo, de um isótopo radioativo, tenha sua massa reduzida à metade. É bem facinho de entender. Aqui eu tenho aí a minha curva de decaimento, né? Então eu tenho um total aí de 100% do meu material radioativo. Quanto tempo que ele demora para cair a metade do valor que ele tem? Eu tinha 100 gramas. Para chegar a 50, ele demora quanto tempo? Demora 10 horas. Então, 10 horas é a minha meia-vida. Daqui a mais 10 horas ele vai cair mais metade, ou seja, 25. Daqui a 10 horas ele vai cair mais metade, 12,5. Daqui a 10 horas ele vai cair mais metade. Então, a cada vez que ele diminui metade do seu valor em massa, eu passo um período de meia-vida, ok? É uma curva exponencial, né? Porque eu estou caindo, reduzindo a metade dela a cada período. Coloquei aqui um exercício para a gente fixar um pouco melhor essa ideia. Um exemplo, o iodo 125, variedade radioativa desse elemento. Vou pegar mais um pouquinho para cá. Com aplicações medicinais, tem em meia-vida de 60 dias. Quantos gramas de iodo 125 irão restar após 6 meses, a partir de uma amostra contendo 2 gramas do radioisótopo? Então, a cada 60 dias, a massa vai reduzir a sua metade, ok? Então, vamos lá. O tempo é 6 meses. 6 meses são 180 dias. Se a cada 60 dias é um período de meia-vida, então eu tenho que dividir 180 por 60 para descobrir quantos períodos de meia-vida se passaram nesse processo. 180 dividido por 60 dá 3. Então, passaram 3 períodos de meia-vida. Então, vamos lá. No primeiro período da amostra, ele disse que tinha 2 gramas. Então, passou o primeiro período, 1 grama, caiu metade. Passou mais um período, caiu mais metade, 0,5 gramas. Caiu mais um, passou-se mais um período, mais 60 dias, caiu mais metade. Qual é a metade de 0,5? 0,25 gramas. Então, depois de 180 dias, né, de 6 meses, eu tenho 0,25 gramas da minha amostra disponível, ok? Então, por isso que é importante a gente saber, a gente conhecer o tempo de meia-vida de cada substância, justamente voltando ao exemplo de pessoas que fazem tratamento, né, de câncer, que passam por radioterapia. Eu tenho um tempo ali para eliminar aquela radiação, aquele elemento radioativo do meu organismo. Então, esse período tem que ser respeitado, justamente para não ter um acúmulo de material radioativo dentro do meu organismo. Ok? Então, outra coisa que é bem importante a gente falar são as reações de transmutação nuclear. Novamente, transmutação é quando eu mudo o núcleo, quando eu mudo a massa, o número atômico, né? Então, se eu mudo o número atômico, eu mudo o elemento químico. Eu tenho a fissão nuclear e a fusão nuclear. O que é fissão? Fissão vem de quebra, né? Então, fissão nuclear é o processo de forçar a quebra de núcleos grandes em 2 núcleos menores, liberando uma elevada quantidade de energia e um nêutron livre. E esse nêutron justamente que vai se juntar a outro núcleo
para fazer assim a sucessão, e a gente chama, né, dessa reação em cadeia. Então, como que acontece? Eu tenho um nêutron incidente, esse nêutron vai forçar a quebra do meu núcleo, o núcleo fissionável, o núcleo que vai ser quebrado. Esse núcleo quebrado vai se quebrar em dois núcleos menores, ok? Não necessariamente iguais, pode ser dois núcleos de tamanhos diferentes, né, de elementos diferentes, geralmente é isso que ocorre, e nessa quebra vai ocorrer uma liberação de energia. Essa liberação de energia junto com outros nêutrons, e esses outros nêutrons vão se chocar a novos átomos que também vão se quebrar, formando assim uma reação em cadeia. Esse processo, gente, foi utilizado na bomba de Hiroshima e Nagasaki, ok? Então, uma bomba nuclear. Foi exatamente isso. Utilizado o urânio, né? O elemento urânio. Então, a quebra do elemento urânio, do núcleo do urânio, vai formar núcleos menores, mais estáveis, mas vai liberar uma quantidade tão grande de energia que vai forçar outros núcleos do urânio se quebrarem. Então, essa reação vai tornar uma reação em cadeia tão forte que vai gerar aquela explosão que dizimou duas cidades de médio porte, né, que foram Hiroshima e Nagasaki, ok? Então, esse processo ele é utilizado hoje, né, o processo de fissão nuclear. É utilizado na produção de armas, infelizmente, como a bomba atômica, mas também é utilizado na medicina, né? Quando eu vou estudar o raio-x, a radioterapia, é uma fissão nuclear, que faz, lógico, né, controlada em pequena escala para não haver uma explosão, mas é exatamente essa energia liberada que é o processo aí de radioterapia, ok? E também é utilizado como um tipo de energia, né? Se estuda muito a questão da energia nuclear. A fissão nuclear é o tipo de energia que a gente trabalha lá nas usinas nucleares. Mas também tem o seu problema, que é a questão do lixo, o lixo nuclear, que é uma questão de Enem. O Enem sempre trabalha essa questão socioambiental, né? Então, a questão do lixo nuclear produzido dentro de uma usina nuclear é bem grande, e esse lixo não tem muito um destino para ele, né? Então, é algo que acaba tendo esse resíduo muito contaminante pode causar problemas sérios para ali a cidade, para a população que vive ali naquela área, ok? Um outro processo também, né, de transmutação é a fusão nuclear. E aí a fusão a gente vê muito lá naquele desenho do Dragon Ball, né? Quando o Goku faz lá a fusão. Na verdade, o que está acontecendo ali? É um processo de colidir dois átomos pequenos, né, menores, para formar um terceiro mais pesado. Essa reação libera uma quantidade de energia absurda, muito maior do que a fissão nuclear, ok? E dependendo de qual for os seus reagentes, também vai liberar aí um nêutron livre. Então, aqui eu tenho, né, a bomba de hidrogênio que a gente fala, eu tenho aqui o deutério e o trítio, que nada mais são do que os isótopos do hidrogênio que a gente viu na semana passada, né? Um próton, um próton. Então, qual é o elemento da tabela que tem um próton? O hidrogênio. Então, eu tenho o átomo de deutério, o átomo de trítio, que vão se fundir para formar aí um átomo com 4 de massa e 2, vai formar com 3 nêutrons, que aí um nêutron vai sair, e vai formar 4 nêutrons, ou 4 de massa, 2 nêutrons e 2 prótons, que é justamente o átomo de hélio. E uma quantidade absurda de energia. Sabe o que é absurdo? Esse é o fenômeno que ocorre no Sol, ok? O Sol é uma estrela e, na verdade, o que ocorre no Sol? Por que o Sol tem tanta energia? Na verdade, no Sol está ocorrendo essa reação o tempo todo, né? São átomos de hidrogênio que estão se fundindo, e a liberação de energia é tão grande que a gente tem o Sol, né? O Sol aí irradiando. Justamente isso, o tempo todo no Sol está ocorrendo essa reação aí com átomos de hidrogênio se fundindo, formando átomos de hélio, que se fundem formando átomos cada vez maiores, ok? Gente, essa fusão nuclear é um processo
extremamente difícil de ser realizado, precisa de muita energia para ser realizado, como novamente falando, é um processo que ocorre no Sol, né? Então, o processo de fissão nuclear é muito mais fácil de ser controlado industrialmente do que o de fusão nuclear. Mas a fusão nuclear tem sido muito estudada porque é uma fonte de energia mais limpa do que a fissão, né? Eu consigo trabalhar com o hidrogênio, que é um átomo muito mais limpo do que o urânio, do que o plutônio, que são utilizados lá na fissão nuclear. Então, tem um estudo muito grande dentro da energia a química nuclear para tentar fazer com que a fusão nuclear seja transformada em energia, um tipo de energia, que é um tipo de energia muito mais limpa, não derivada do petróleo, né? E se a gente conseguir avançar até lá, com certeza a gente vai ter muitos benefícios com a energia nuclear, ok? E agora a gente vai para os exercícios, ok? Separei 7 exercícios para a gente fazer. Vocês vão ver que todos são exercícios do Enem. Nesse Enem que teve esse ano, 2021, né, em janeiro, tiveram 3 ou 4 questões de radioatividade. Então, é um tema que todo vestibular cai bastante, tá bom? Então, mesmo esquema das outras semanas, pausa o seu vídeo aqui nesse ponto, deixa para fazer, vai fazer os exercícios lá no Google Classroom, né, na lista de exercícios, já está lá separado para vocês. Tenta fazer os exercícios lá e depois retorne aqui para assistir esse finalzinho do vídeo onde eu vou fazer o gabarito comentário. Tranquilo? Vamos lá. Exercício 1 do Enem 2012. A falta de conhecimento em relação ao que vem ao ser um material radioativo e quais os efeitos, consequências e usos da irradiação pode gerar o medo e a tomada de decisões equivocadas, como apresentada no exemplo a seguir. Uma companhia aérea negou-se a transportar material médico por este portar o certificado de esterilização por irradiação. A decisão tomada pela companhia é equivocada, pois, então ele já está dizendo, né, que não tinha que temer nada, não tem problema nenhum ter uma esterilização por irradiação. Por que a decisão da companhia foi equivocada? O material é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo por ter sido irradiado. A utilização de uma embalagem é suficiente para bloquear a radiação emitida pelo material. A contaminação radioativa do material não se prolifera da mesma forma que as infecções por micro-organismo. O material irradiado emite radiação de intensidade abaixo daquela que oferece risco à saúde. O intervalo de tempo após esterilização é suficiente para que o material não emita mais radiação. Então, galera, essa daí tem as opções até bem parecidas, né? Mas o que a gente tem que falar? Ele está falando lá do caso, né, da companhia. Uma companhia aérea negou-se a transportar material médico por este portar um certificado de esterilização por irradiação. Então, na verdade, a resposta aí mais plausível seria a letra A. O material é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo por ter sido irradiado. Então, o fato dele ter feito o processo de esterilização diz aí, né, que ele teve contato com uma parcela ali de radiação. Mas não quer dizer que ele acumulou radiação ali e muito menos que ele é um material radioativo. Como eu falei, nem todos os elementos são radioativos, entende? Então, eu não posso afirmar que por ele ter sido esterilizado por irradiação, que ele é um material radioativo que vai causar danos, que vai derrubar o avião ou coisa do tipo, ok? Então, aí a opção é a letra A, tá bom? Questão número 2, do Enem de 2021. Então, ele fala assim: com a descoberta de emissões do rádio 226 por Marie e Pierre Curie, o fenômeno foi denominado radiação alfa ou emissão alfa. Posteriormente, verificou-se que a emissão alfa, na verdade, são partículas correspondentes a núcleos de hélio, formados por 2 prótons e 2 nêutrons. Assim, no decaimento alfa, um núcleo instável emite partículas alfa, tornando-se o núcleo mais estável, núcleo filho.
Se um núcleo de radiação 226 emitir duas partículas alfa, o número de massa do núcleo filho será... Então, ele está dizendo que vai emitir duas partículas alfa. Cada partícula alfa, ele falou aí no texto, né? Vai emitir 2 prótons e 2 nêutrons, ou seja, a massa vai ser o total de 4, né? Então, cada vez que ele emite uma partícula alfa, ele vai perder 4 unidades de massa e 2 unidades de número atômico. Mas ele não falou nada de número atômico aqui, ele está falando só da massa. Então, se ele emite 2 partículas alfa, ele vai perder no total 8 de massa, ok? Então, se ele tinha a massa inicial de 226 e perdeu 8, então ele vai ter massa final 218. Letra E. Tranquilo? Aqui, na verdade, você tem que fazer só a continha de subtração, porque ele já disse ali no texto que emite 2 prótons e 2 nêutrons. Então, mas se você não soubesse, ele já está dizendo no texto. Mas é importante ter essa informação. Partícula alfa perde 4 de massa e 2 de número atômico. Partícula beta não altera a massa e aumenta em uma unidade o número atômico. E a radiação gama não altera a massa, não altera o número atômico. Então, isso é importante sim você saber, tá bom? Letra E. Questão 3, também do Enem 2021. Embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada. Qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba? Comentei com vocês há uns 3 slides atrás, né? Que é o processo da bomba atômica? Letra A. Fusão nuclear do hidrogênio provocada por prótons? Não, esse é o processo de fusão, ocorre, né, no Sol. Desintegração nuclear do plutônio provocada por elétrons? Fissão nuclear do urânio provocada por nêutrons? Associação em cadeia de chumbo provocada por pósitrons? Decaimento radioativo do carbono provocado por partículas betas? Bomba atômica, a principal, né, a bomba de Hiroshima, a bomba de Nagasaki, foi um processo de letra C, fissão nuclear do urânio provocado por nêutrons. Tá bom? Então, questão do Enem agora, Enem 2021. 4. Vou colocar aqui para frente. Do Enem 2018. O elemento radioativo tório, símbolo TH, pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada utilizando-se uma caixa de aço inoxidável. A equação nuclear para decaimento do tório, né, é, então, tório TH, massa 230, número atômico 90, vai sofrer aí, né, uma transmutação e vai se transformar no rádio, massa 226 e número atômico 88. Vai liberar uma partícula e vai liberar também aí no processo uma quantidade de energia. Considerando a equação do decaimento nuclear, a partícula que fica bloqueada na caixa do aço inoxidável então qual é essa partícula aqui que vai ser liberada? É só a gente olhar para quem era o tório, TH, e para quem produziu, o rádio. Então, ele tinha 230 de massa e 90 de número atômico. Ele produziu o rádio, que tem 226 de massa e 88 de número atômico. Então, quanto que foi perdido aqui? Foi perdido 4 unidades de massa, de 230 para 226, 4. De 90 para 88, 2. Então, foi perdido 4 unidades de massa e 2 unidades de número atômico. Então, qual é a partícula que emitida que perde 4 de massa e 2 de número atômico? Partícula alfa, né?
E aqui ele também fala, a partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada utilizando uma caixa de aço inoxidável, ou seja, então ela não tem um poder de penetração tão grande. Partícula alfa. Tranquilo? Letra A. Questão do Enem também. Todas as questões de hoje são do Enem. Questão 5. Enem 2018. O terremoto e o tsunami ocorrido no Japão em 11 de março de 2011 romperam as paredes de isolamento de alguns reatores da usina nuclear de Fukushima, o que ocasionou a liberação de substâncias radioativas, entre elas o iodo 131, cuja presença na natureza está limitada por sua meia-vida de 8 dias. O tempo estimado para que esse material se desintegre até atingir 1,16 avos da sua massa inicial é de... Então, ele está dizendo que a cada 8 dias, a massa do iodo 131 se reduz à sua metade. Então, vamos lá. No primeiro dia, no primeira meia-vida, vai passar de 1 para meio. No segundo, na segunda meia-vida, de 1 meio para 1 quarto. Metade de meio. Na terceira meia-vida, de meio, de 1 quarto para 1 oitavo, metade. Na quarta meia-vida, de 1 oitavo para 1,16 avos. Então, se passaram aí 4 períodos de meia-vida. Se cada período são 8 dias, então passou 8, 16, 24, 32 dias. Resposta, letra B de dado. 32. Tranquilo? Só você ir contando de 8 em 8 e dividindo por 2, né? A cada 8 dias, eu divido por 2. Questão 6. O Enem de 2012. Observe atentamente a charge. Aí tem aí 2 sereias, aí no jornal, uma lê no jornal e está escrito assim: água do mar do Japão contaminada com radiação. Aí ela fala para a outra: não se esqueça de fazer o exame de toque nas mamas. Além do risco de acidentes, como o referenciado na charge, o principal problema enfrentado pelos países que dominam a tecnologia associada a usinas termonucleares é... Então, qual o problema aí que a charge está dizendo, né? O problema de vazamento no mar, né? Porque para eu ter uma usina termonuclear, eu tenho que ter ali a contenção de água gelada para poder fazer o resfriamento. Tanto que a gente tem as usinas em Angra, né? A usina de Angra fica dentro do mar, justamente porque eu tenho que ter água gelada ali para poder diminuir a temperatura dentro lá dos reatores. Ela auxilia nesse processo. Mas quando ocorre um vazamento, lógico que esse vazamento vai vazar justamente para o mar, né? E aí ocorre a contaminação de material radioativo, gente, que é extremamente perigoso para os peixes, plantas, e aí no caso da charge para as sereias, né? Que é a brincadeira da charge, a sátira da charge. Aí ele está perguntando, além dos riscos de acidente, como referenciado na charge, o principal problema enfrentado pelos países que dominam a tecnologia associada às usinas termonucleares é, letra A escassez de recursos minerais destinados à produção de combustível nuclear? Não. Você usa uma quantidade mínima de plutônio, de urânio, você tem uma quantidade de energia absurda. Letra B. A produção de equipamentos relacionados a diversas etapas do ciclo nuclear? Também não. A energia nuclear cresceu e, junto com ela, cresceu toda uma tecnologia, um investimento tecnológico para poder suprir lá a necessidade dos reatores e das usinas termonucleares. Letra C. O destino final dos subprodutos das fissões ocorridas no núcleo do reator, que é a resposta mais coerente, né? Mas vamos ver as outras opções. Letra D. A formação de recursos humanos voltado para o trabalho de usinas. Também não. Tem todo um aparato, engenheiro nuclear, técnico, todo mundo lá muito bem equipado, muito bem formado para estar trabalhando nessa área. Letra E, o rigoroso controle da Agência Internacional de Energia Atômica. Tem um controle rigoroso, sim, da agência, mas ocorre acidente como ocorreu aí lá em Fukushima, né? E aí, então, a resposta mais correta é a letra C. O destino final dos subprodutos da fissão ocorrida no núcleo do reator, que foi o que eu chamei de lixo nuclear, né? O que se faz com
com esses subprodutos que são produzidos? Não tem destino, né? Então, elas são enterradas em câmaras de chumbo, né? Mas em qualquer vazamento, esse material vai se misturar com a população, seja nos rios, nos lagos, no mar. Então, a população pode sim ser contaminada por esse material, ok? Resposta, letra C. E a última aí, a nossa é a questão 7. A questão 7 é do Enem 2012, e ele fala assim: um dos maiores acidentes com o isótopo césio-137 aconteceu em setembro de 1987, na cidade de Goiânia, Goiás. É o nosso acidente aqui que ocorreu aqui no Brasil. Quando um aparelho de radioterapia desativado foi desmontado em um ferro velho, o desastre fez centenas de vítimas, todas contaminadas através das radiações emitidas por uma cápsula que continha césio-137. Sendo o maior acidente radioativo do Brasil e o maior ocorrido fora das usinas nucleares. O lixo radioativo encontra-se confinado em contêineres revestidos de concreto e aço. É um depósito que foi construído para este fim. Se no lixo radioativo encontra-se 20 gramas de césio-137 e o seu tempo de meia-vida é de 30 anos, depois de quantos anos teremos aproximadamente 0,15 gramas de césio-137? Então, esse é o acidente brasileiro, né? Mas aí foi um desastre, na verdade, né? Foi considerado um desastre porque várias pessoas foram contaminadas. O césio-137 era um material brilhante, um material colorido, bonito, ele tinha um azul bonito. Então, ele foi desmontado no ferro velho, liberou aquela câmara com aquele brilho azul, muito bonito, neon, né? Então, as pessoas começaram a achar aquilo lindo. Nossa, que legal! Então, pegava, levava para casa, levava nos vidrinhos, começou a ser vendido como enfeite de prateleira. Então, as pessoas começaram ali a ficar com o césio-137 dentro de casa como se fosse um adorno de casa. E um material extremamente radioativo, extremamente contaminante. Aqui está dizendo que o tempo de meia-vida dele é 30 anos. Então, se você tinha lá contato com 5 gramas, com 10 gramas de césio, você demorava 30 anos para esse material se decompor metade. As pessoas, muita gente morreu, muita gente ficou com danos, sequelas gravíssimas, né? E foi o quê? Há 30 anos atrás desse acidente. Então, um acidente recente, muitas pessoas, as que sobreviveram, têm sequelas e vão ter para o resto da vida, né? Mulheres grávidas que tiveram contato com esse césio, tiveram seus bebês com algum tipo de deficiência. Então, foi assim um caso extremamente... Foi um desastre mesmo, né? Como própria aí a reportagem do Enem, o enunciado, chama, foi um desastre. Mas vamos aí à pergunta, né? Se no lixo radioativo encontra-se 20 gramas de césio-137 e o seu tempo de meia-vida é de 30 anos, depois de quantos anos teremos aproximadamente 0,15 gramas do césio-137? Então, vamos lá. Aí as opções, né? 90 anos, 120 anos, 150, 180, 210 anos. Então, eu fiz aí uma linha do tempo para a gente poder ir diminuindo, né? Contando aí as meias-vidas, os períodos que foram passados. Então, no início, eu tinha 20 gramas. No primeiro período de meia-vida, ou seja, nos primeiros 30 anos, caiu metade, 10. Depois passou mais 30 anos, caiu mais metade, 5. Mais 30 anos, caiu mais metade, 2,5 gramas. Mais 30 anos, mais metade, 1,25 gramas. Mais 30 anos, outra metade, 0,625 gramas. Mais 30 anos, mais metade, 0,315 gramas. E no final, mais 30 anos, metade, 0,15 gramas. Então, se passaram 30, mais 30, mais 30, mais 30, mais 30, mais 30, mais 30. Passaram 7 períodos de meia-vida. Né? Então, se cada período é de 30 anos, 30 vezes 7, 210. Então, vai demorar 210 anos aí para de 20 gramas eu ter 0,15 gramas de césio-137. Resposta, letra E. Galera, radioatividade é um tema
muito que cai muito em vestibular. Tem série Chernobyl, né? O acidente de Chernobyl um tema, muito utilizado em vestibular. Tem a série Chernobyl, que é muito interessante também para quem gosta de série. Fala um pouco sobre o que aconteceu no acidente lá na usina de Chernobyl, que dizimou também a cidade até hoje. Aquela região ali não pode ser habitada, não pode, as pessoas não podem morar naquela região, porque o nível de contaminação lá ainda é considerado alto, tá? Então, tem essa série de Chernobyl, tem várias reportagens, séries, documentários que falam sobre radioatividade, que contam um pouco da história de Marie Pierre Curie, né, da filha Irene, depois que continuou com os estudos dos pais. Então, assim, é um tema muito bacana, muito amplo, para quem gosta de química, para quem gosta de história, vale a pena dar uma conferida nesse tema aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, é só me chamar no privado, só me chamar lá nos comentários. Eu respondo de boa, vocês sabem disso, sem problema nenhum, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Beijão, muito obrigada pela companhia, ok? E até a nossa próxima aula.